Está em Efésios. Puxa vida. Onde é que está o Efésios, hein? Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas e depois Efésio. E dentro do Efésio, eu creio que os antigos já descobriram, porque o tema é encher-vos do Espírito. Onde está escrito encher-vos do Espírito? Que capítulo? Vamos descobrir? Capítulo 5 de Efésios. Versículo está lá. Gálatas, Efésio. Capítulo 5, versículo 18 a 21. Eu vou explicar por que estou fazendo isso. Num culto de quinta-feira, tempo atrás, teve uma pregação que me tocou muito. E pude perceber naquela pregação o seguinte: a gente tem que facilitar o máximo para a gente, mas desde que não prejudique quem está ouvindo. Nós precisamos ajudar as pessoas que estão ouvindo. Nem todos estão no mesmo nível, nem todos sabem onde é que as coisas estão na Bíblia, isso, aquilo. Então, depois daquele culto, eu fiquei pensando, peraí, como é que nós vamos ajudar as pessoas que ainda não estão bem familiarizadas com a Bíblia? Se der tudo mastigadinho, rápido, bonito, mas o que é que fica na cabeça depois? Aí, aquele culto me chamou a atenção. Nós temos que realmente fazer de tal forma que nós possamos atender as pessoas que estão começando, as pessoas que lêem pouca Bíblia, as pessoas que oram pouco. Então, nós precisamos atender esse pessoal para que todo mundo cresça junto. A hora que Cristo vier, eu quero que todo mundo suba junto. Não fica ninguém para trás. Então, nós não podemos realmente ser egoístas. Falar, põe tudo na tela que é fácil, mastiga, tudo mastigado. Não. É um pouco demorado, por isso que nós vamos começar, pelo menos, do texto básico, todo mundo vai ler na Bíblia. Essa foi a intenção. Tá? Por aqueles que já estão acostumados, conhecem bem a Bíblia, me desculpe, vai aguentar um pouquinho. Mas, de modo geral, eu acho que vamos tentar elevar todo mundo dentro do conhecimento bíblico, porque é o seguinte, colocar na tela é muito fácil, mas quando vocês forem pregar em algum lugar, quando vocês forem fazer alguma visita, aí é para todo mundo, vai ter que basear na Bíblia, vai ter que ler a Bíblia, porque aqui na igreja é fácil, mas quando você for desafio jovem, quando você for na cadeia, quando você for no hospital, qualquer lugar, na rua, sem a Bíblia, você não faz nada. Então, vamos acostumar e ajudar. Agora, a partir do primeiro versículo do texto, nós vamos fazer tudo de forma igual, anterior, para não perder muito tempo. Tá? Mas, por enquanto, pelo menos o texto básico do que nós vamos trabalhar, é bom que todo mundo leia, entenda onde está na Bíblia, e eu creio que isso vai guardar melhor o texto lido.
Então, nós vamos ler Efésios 5, 18 a 21. Eu deixei interrogação ali de propósito. Depois, agora, eu quis colocar interrogação no Tessalonicenses também, mas já tinha entregado para cá, ou para Lorena, para postar no sistema, então não deu tempo. Bom, começando. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Está escrito assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos, e cantando cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aqui eu vou chamar um pouco a atenção. Cantando e salmodiando no vosso coração. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu não sei cantar, não consigo cantar. Se eu começar a cantar aqui, daí todo mundo fugir daqui. Eu não sou a Aitana que sabe cantar bem. A Bíblia, o Senhor sabia disso. Então, já escreveu assim, salmodiando, cantando e salmodiando o Senhor no vosso coração. Você não precisa falar. Dentro do teu coração está cantando, está salmodiando. Dentro do seu coração. Tá? Porque tem lugar que você não pode ficar cantando alto. Mesmo a Aitana sabendo cantar bem, não pode ficar dentro do ônibus cantando assim, o pessoal corre. Mas cantar e salmodiar dentro do coração, ele com Deus, ninguém impede. Tá? Então a Bíblia, o Espírito Santo é muito sábio. Deus é sábio. Já fez as coisas para que todo mundo possa fazer. Até eu posso fazer, salmodiar cantando dentro do coração. Depois vou dar testemunho. Tá? Dando sempre graças por tudo a nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros ao temor de Deus. Agora vamos ler 1 Tessalonicenses 5,19. 1 Tessalonicenses está aqui pertinho. Depois de Colossenses. Esse é um versículo bem curtinho. 5,19 diz: não extingais o Espírito, não apague o Espírito. Tá? São esses dois que eu queria que todo mundo lesse na Bíblia e todo mundo saber que está no Novo Testamento, está na posição mais ou menos 80%, 90% da Bíblia. Você abre depois, vai decorar, vai abrir rapidinho. Tá? Então agora nós começamos a fazer a pregação normal. Vamos lá. Bom, isso aqui pode sair daqui, tá? Para atrapalhar. Puxa, eu estou vendo a posição que pega melhor e não fica tão escondido, mas também eu não posso tampar a visão. Pode deixar. Eu vou tirar óculos pelo seguinte, sem óculos eu enxergo melhor a distância. Pertinho, preciso ter óculos, mas a distância, aqui eu enxergo melhor sem óculos daqui. Engraçado, né? Mas, assim. Se eu esquecer, é meu, viu? Então, nós vamos analisar hoje apenas 2 itens. Espero que dê tempo. Enchei-vos do Espírito Santo e não extingais o Espírito Santo. Tá? Vamos lá? Olha só o que está escrito. A importância do Espírito Santo na minha vida, na sua vida.
Nós fomos selados com o Espírito Santo. Quem? Quem crê em Cristo. Quem não crê, não foi selado. Mas quem crê, foi selado com o Espírito Santo. E o que significa esse selo? Garantia que você, pertencemos a Cristo. Quem não foi selado, não tem garantia nenhuma que quando o Senhor Jesus vier, vai subir. Quem foi selado, já está ali, aquele é do Senhor. Está marcado. Se vocês olharem em Apocalipse, tem um lugar que fala assim, não destrua as plantas, não destrua nada, enquanto não selar os meus. Tá? Então, quem sela a gente é o Espírito Santo. Para aqueles que creem em Cristo, é um selo. O Espírito Santo diz, olha, você agora é do Senhor. Depois, o Espírito Santo, para nós, é a terceira pessoa de Deus. É tão importante o Espírito Santo que quando Jesus pediu para batizar, ele falou assim, para batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando nós fomos batizados, nós temos a terceira pessoa, junto com Deus Pai, Deus Filho, para confirmar que você, a partir de agora, deixou o velho homem, está seguindo um novo caminho, está seguindo Jesus Cristo. É um testemunho público, mas feito com o selo do Espírito Santo. Tá? Vamos lá. Segundo ponto, continuando a importância do Espírito Santo. Para os que foram selados, somente para os que creram e foram selados. Os outros, infelizmente, a Bíblia não confirma nada. Passam a ser guiados pelo Espírito Santo e as suas atitudes tornam-se de um filho de Deus. Está em Romanos 8:14. Quer dizer, quando você é selado, você passa a ser guiado pelo Espírito Santo. Você não é mais guiado pelo mundo, nem pelas trevas, nem pelo diabo, nem pelo vizinho incrédulo. Você passa a ser guiado pelo Espírito Santo. A sua vida vai ser direcionada pelo Espírito Santo. Então, nós temos que tomar muito cuidado e, quando Deus mostra uma coisa ou outra para nós, nós temos que obedecer, porque o Espírito Santo está mostrando. Não é o homem, não é a igreja, é o Espírito Santo. Tá? E nos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Está em João 16:33. A verdade. O Espírito Santo vai dizer tudo que você tiver ouvido do Pai e do Filho. E não vai aumentar nada, nem diminuir nada. Ele vai falar exatamente aquilo que ouviu de Deus, Pai, Deus Filho, para nós ensinar. E depois, na prática, ele vai esclarecer muitos versículos, vai esclarecer o caminho que devemos andar. Quando estivermos pegando o caminho errado, ele diz, opa, por aí não. Quando estivermos orando errado, opa, não é por aí não. Quando estiver comportando diferente, fala, opa, não é por aí não. O Espírito Santo chama a atenção. Nós temos que ter um coração quebrantado para atender a voz do Espírito Santo. Se a sua mente estiver cheia de música do mundo, carnaval, dangue, 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 você não vai ouvir a voz do Espírito Santo. Então, nossa mente tem que estar sempre voltada para Deus e sem se preocupar. Tá? E, mais uma coisa, o Espírito Santo anuncia o que vai acontecer, o que vai vir. A palavra diz o seguinte, Deus não faz nada sem anunciar os teus. Através de quem? Através do Espírito Santo. O que vai acontecer, isso, aquilo, ele vai anunciar. Ele vai mostrar para muitas pessoas em sonho, vai usar profetas
vai usar pessoas cheias do Espírito Santo para vai acontecer isso. Vai mostrar. Quando como é que chama aqui? Tancredo Neves. Ele foi eleito, Deus mostrou para mim, olha, se ele assumir, ele não vai terminar o mandato. Todo mundo achava que ele ia ser presidente. Nem assumiu. Tá? Eu contei para o nosso grupinho, depois que viu o que aconteceu, o pessoal, puxa, me deu na cara e avisou. Deus anuncia. O Espírito Santo anuncia o que há de vir. Tá? Nós precisamos estar muito atentos. Vamos lá. Texto que nós lemos. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Esse texto, enchei-vos do Espírito, me fez eu pensar. Se nós já temos o Espírito Santo, como é que eu vou me encher mais? O que significa encher mais? Não tem 2 Espíritos Santos, 3, 4, tem um só. Vou encher de vários Espíritos Santos? Não. O Espírito Santo é um só. Ah, ele é maior, vou encher mais. Então eu fiquei meio grilado. Eu vou começar a estudar. O que significa isso? Faz tempo, falei, não. São coisas que é importante quando você não entende direito e começa a pensar diferente. Estudar na Bíblia, o que significa isso? Analisando a expressão enchei-vos do Espírito, vem do verbo grego preló. Eu não sei como é que pronuncia isso não, mas estou chutando. Que significa completar, preencher e o tornar cheio. Completar. Como é que eu vou completar o Espírito Santo? Se eu já tenho. Então, a gente começa a analisar. O verbo está no tempo presente. Continuai a ser cheios ou enchei-vos continuamente. Isso mostra que é algo dinâmico. Você já tem o Espírito Santo, mas é preciso completar. É algo dinâmico. Não é porque eu tenho uma vez o Espírito Santo que eu... Tá bom, não. É algo dinâmico. Enchei-vos é completar o Espírito Santo. Mais tarde vocês vão entender o que é completar. Tá? O verbo está na voz passiva. Significa, deixai-vos encher. Sabe o que significa? Deixai-vos encher. Significa, eu de mim mesmo não consigo encher do Espírito Santo. Deixai-vos encher. Eu preciso dar permissão, permitir, pedir que o Espírito Santo me encha dentro de mim. Vocês, para estar cheios do Espírito Santo, precisam pedir para o Espírito Santo, permitir para que ele nos encha cada um de vocês. Precisamos dar essa permissão. Pedir. Tá? Isso é muito interessante. Muita gente pensa, poxa, como é que faz? Peça para que o Senhor encha de Espírito Santo. Mais tarde eu vou mostrar o que é encher do Espírito Santo. Não é colocar mais Espírito Santo, não. É você estar cheio do poder. Tá? Até aqui tudo bem, né? Vamos lá. O verbo está na voz passiva, quer dizer, deixai-vos encher. Tá? Como deixai-vos encher? É preciso deixar que o Espírito Santo domine nosso coração, deixe o seu eu. Para começar, para deixar que o Espírito Santo te encha, tá? Você precisa fazer o quê? Permitir que ele encha. E também precisa permitir que o Espírito Santo domine o seu eu. Nós temos eu nosso, eu sou isso, eu faço isso, eu ganhei isso, eu fiz aquilo. Tira tudo disso, tira tudo eu. Coloca o Espírito Santo na frente. Coloca Deus na frente. Do contrário, você não consegue encher do Espírito.
tira o eu fora. O eu é o passado. Antes de se batizar, você tinha o seu eu. Batizou, seja dirigido pelo Espírito Santo. Tá? Aí, permitir que o próprio Espírito Santo enche. Quando o Espírito Santo começa a encher a gente, sabe o que acontece? Vai acontecer o fruto do Espírito, porque ele está cheio. O fruto do Espírito vai se aflorar. Quando as pessoas não têm nenhum fruto do Espírito, a pessoa fala, não, eu tenho Espírito Santo. Ter é uma coisa, viver o Espírito Santo é outro. Ser obediente ao Espírito Santo é outra coisa. Então, quando a pessoa começa a encher o Espírito Santo, começa a aparecer fruto visível. Fruto visível, tá? Logo que recebemos o Espírito Santo, ainda temos o fruto do Espírito, ainda não temos o fruto do Espírito Santo. Logo que a gente se converte, a gente ainda continua com velha natureza, a gente continua xingando, brigando, né? Uns bebendo, outros fumando, mas com o tempo Deus vai mostrando, você vai deixando que o Espírito Santo tome conta de você, o seu eu vai sendo caído fora, e você vai ser uma pessoa totalmente dirigida pelo Espírito Santo. E nessa altura, então, os frutos começam a aparecer. Tá? Os frutos do Espírito é o quê? É uma dádiva, é um presente de Deus. Quando você permite que o Espírito Santo comece a trabalhar em você, encher você, ele começa a mostrar o fruto. Esse fruto é uma dádiva, é um presente. Nós temos que zelar pelo que Deus nos dá. Zelar pelos frutos que o Senhor nos dá. Tá? O fruto do Espírito são presentes de Deus para quem deixa o eu e o Espírito Santo passa a tomar conta. Enquanto você não deixar o seu eu, o Espírito Santo não tem condição de encher. Não tem condição de mostrar fruto. O que é o fruto do Espírito Santo? Olha, é amor, é gozo, é paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança. Tudo isso é fruto do Espírito. Esse fruto só se manifesta quando a pessoa permite que o Espírito Santo te enche e tira o eu do lado. Amor. O que é amor? Na Bíblia, o amor, tirando essa parte de ágape, essas coisas todas, é obedecer os mandamentos de Deus. Pode olhar está lá em 1 Êxodo 20. Amar a Deus é obedecer. Tem o Novo Testamento também diz a mesma coisa. Amar a Deus, obedecer a palavra de Deus. Não adianta nada a gente falar assim, eu amo Deus, mas xinga, rouba, mente, adultera. Então, esse ama a Deus é só de boca. Sinto muito, eu tenho que falar a verdade, tá? Porque a verdade salva, a verdade cura, a verdade liberta. Gozo. Segundo item do fruto do Espírito. Eu estou dizendo aqui, não a teoria do que é amar, teoria do fruto do Espírito. Estou mostrando o quê? É o fruto que acontece, fruto disso. Tá? Porque teoria é muita coisa. Entende, mas muita pessoa nem percebe o que é. Mas quando começa a mostrar o fruto, a pessoa fala, opa, quando eu falo amar a Deus, é obedecer a palavra de Deus, seus mandamentos, e falar, mostrando, olha, se você rouba, mente, adultera, isso, aquilo, você está cometendo pecado, isso não é fruto do Espírito. Quando eu falar gozo é uma alegria que você sente quando é do Espírito Santo, independente do teu estado, independente de onde você está.
independente do que você está passando. Isso é quando o Espírito Santo move esse é o fruto. Às vezes a gente está assim, puxa vida, estou cansado, estou trabalhando feito maluco, não vou para o culto não. Aí você olha assim, peraí, se você está cheio do Espírito Santo, essas coisas é segundo plano. Independente do estado que você tiver, você deve estar tranquilo, sorrindo e rindo. A mensagem hoje é meio pesada, mas o senhor manda falar, eu falo, tá? Paz. Você vai no dicionário, o que é paz? É um estado neutro, que não, sem guerra, sem dar essas coisas todas. Mas se você pegar, analisar o que é paz, é tranquilidade que você tem, aonde? Dentro do coração. Por que você tem paz dentro do coração? Porque você sabe que o teu pecado já foi perdoado. Você sabe que Jesus morreu na cruz e os seus pecados já não vai te atormentar. Puxa, eu vou para o inferno. Lá tem fogo. Não tem nada disso. Então você sente paz interior. Tá? Vou morrer. Se você estiver vivo ou morto, nós temos que falar igual Paulo. Eu estou feliz do mesmo jeito. Porque eu tenho paz dentro do coração. Tá? E eu tenho certeza absoluta que o Senhor morreu na cruz e, ao derramar o seu sangue, Ele já me lavou, porque eu aceitei o Jesus. Então, nós temos que ter paz nesse sentido. Longanimidade. Longanimidade, a gente pensa que é alguma coisa longânimo, mas dentro do contexto, nós mostramos que é suportar com calma as ofensas e dificuldades da vida. Ofensa de um, ofensa de outro. Você é longânimo. Você não fica resmungando qualquer coisa. A gente não se queima à toa, porque o Espírito Santo está contigo. Benignidade é ser bondoso, gentil, cuidando sem esperar nada em troca. O item anterior, longanimidade. Eu preciso melhorar isso, eu reconheço. Tem hora que eu fico doido. Eu estou dirigindo, o cara me fecha e fala, pô, já grito lá, fuja, sabe? Eu fico doido. Mas se você realmente aprendeu a ser longânimo, você não vai, deixa para lá. Estou dando exemplo, porque esse exemplo pega todo mundo pelos pés, tá? Então, você tem que realmente observar. O longânimo é um dos frutos do Espírito que nós precisamos aprender a suportar com calma qualquer perturbação dos outros. Devemos suportar. Isso é longanimidade. Prática dentro do fruto do Espírito. Está dentro do contexto. Tá? Mansidão. O que é uma pessoa mansa? Não sai brigando à toa, né? Mansidão. Mansidão é o seguinte, você responder, agir com calma, quando outras pessoas estão te catimbando, estão te fazendo injustiça, estão fazendo perturbação, então você responde com mansidão. Esse é fruto do Espírito. Tá? Opa! Temperança. Temperança, na prática, é a capacidade de você suportar, impulsos indesejáveis ou emoções. Nós temos que ser temperados para suportar emoções, impulsos desejados
Nós temos que ser temperados. Um impulso indesejado. Eu vou dar um exemplo. Eu já falei aqui na igreja. Eu estava no aeroporto de Brasília, naquela escada naqueles distribuição de mala. Eu estava lá esperando chegar a minha mala. Aí, de repente, eu olho assim, uma mulher passou. Eu nunca vi mulher com corpo de violão. Eu fiquei olhando assim e falei, o quê? Nunca vi mulher dessa? Corpo de violão, assim, ó. Aí eu fiquei olhando, quase que perco a mala de... Aí, o que acontece? Temperança. Você deve controlar o teu impulso. Você não pode sair aqui, ó, vou agarrar aquela mulher lá. Você vai preso. Tá? Então, você tem que controlar esse tipo de coisa. Então, exemplo prático. Bom, vamos lá. Bom, como deixar que o Espírito Santo te encha? Como é que você vai deixar que o Espírito Santo te encha? Tá? Primeiro, tem que ser obediente à palavra de Deus. Porque lá em Atos diz o seguinte: Deus deu o Espírito àqueles que estão obedientes à palavra. Aqueles que não são obedientes à palavra, que desprezam a palavra, Deus não dá o Espírito. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 32. Então, precisa tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Deixar o seu eu do lado, a soberba, orgulho, altivez, inveja, o seu eu deixa do lado. Senão, o Espírito Santo não vai te encher você. Tá? Deixar o Espírito Santo controlar todas as áreas da sua vida. Porque todo mundo controla isso, controla aquilo, mas isso aqui é meu. Aqui quem manda sou eu. Não, nós temos que deixar Deus, Espírito Santo, controlar todas as áreas. Tá? Principalmente na área financeira. Muita gente fala, não, essa finança é minha, eu trabalhei, e eu que mando. Não. Deixa que o Espírito Santo controle. Aí você vai ver que vai tirar dinheiro e não vai acabar o dinheiro do bolso. Agora, se você começa, não, aqui é eu que controlo, dançou. Amar a Deus e ao seu próximo. Quem ama Deus e ama o seu próximo, está permitindo que o Espírito Santo te encha. Tá? Quem está cheio do Espírito Santo, com certeza, não vai encher com vinho que tem contenda. Se você está transbordando de alegria, transbordando de paz, transbordando de benignidade, de amor, você não precisa encher a cara de vinho, não. Não precisa. E ali no texto que nós lemos diz, deixa de encher beber bastante vinho, que tem contendas, e encha do Espírito, não é isso? Então, esse é um ponto-chave. Vamos lá? Aqui é o seguinte: frutos de quem está cheio do Espírito Santo. Fruto de quem está cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Quer dizer, quem está cheio do Espírito Santo, entre os irmãos vai começar a falar palavras bonitas, bíblicas, vão começar a cantar cantos espirituais, não um canto mundano, tá? E cantarolando ou salmodiando as coisas do Senhor dentro do coração.
Você está lavando louça, por dentro está lá. Glória a Deus, isso, aquilo. Está salmodiando. Efésios 5:20. Anda dando graças por tudo a nosso Deus e Pai. Pouca gente dá graças a Deus em tudo. Muita gente diz, eu consegui porque eu trabalhei bastante. Eu consegui porque eu estudei bastante. Muita gente, eu estou naquela posição lá, ou na empresa, ou na igreja, em qualquer lugar, porque eu fiz aquilo. Nós temos que dar graças a Deus, ao nosso Pai, em tudo. Aí o Espírito Santo vai te encher. Enquanto você tiver o seu eu lá dentro, ele não pode fazer muita coisa. Tá? Comprometido com a verdade, a adoração do Senhor. Nós temos que estar comprometidos realmente com a adoração verdadeira que flui de dentro para fora. Não todo mundo, não. Que a adoração tem que fluir de dentro para fora. Porque quem está vendo se está bom ou não, não é um outro. Muita gente pensa, eu vou mostrar para os outros. Não. Quem precisa ver é Deus. Não é o homem. É Deus que precisa ver. Então, tem um item difícil. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitar quer dizer colocar o interesse do próximo antes do seu. Todo mundo coloca seu interesse em primeiro lugar. Sujeitar está dizendo, coloca o interesse do próximo diante do seu. Não é fácil. Não é fácil. Mas não sou eu que estou inventando, não. Está lá em Efésios 5:21. Então, o problema é que muita gente não entende ou faz que não entende. Vamos lá? Eu pude repetir aquele, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Vou dar um pequeno testemunho. Esse testemunho eu já dei lá na casa do irmão Expedito, num culto jubileu, e achei interessante também dar para todo mundo da igreja. Eu costumo cantarolar muito, sem sair a voz, só por dentro com Deus, conversando e cantando, principalmente corinho. E muitas vezes, quando estou dirigindo sozinho, eu estou com uma oração volante aqui dirigindo. E quando, às vezes, você está cantarolando, sabe o que acontecia comigo? Fogo vinha de cá, descendo aqui, ó, até embaixo. Quando chegar aqui, eu vou através do fogo. Eu senti o calor, o bafo de quente. Aí eu ficava, puxa, realmente, Deus é bom. Deus sabe o que faz. Tá? Outro dia eu estava caminhando, eu não podia vir para cá, então eu fiquei caminhando da minha casa até o portão, indo e voltando, indo e voltando. Aí, o tempo todo, por dentro do coração, cantando. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Então, eu ia e voltava o tempo todo, ia e voltava, eu cantando, só no coração. Então a gente percebe que Deus continua agindo, Deus continua movendo os corações das pessoas. Tá? Então nós precisamos realmente permitir que o Espírito Santo encha você. Pronto, vamos lá. Hino que ajuda a encher do Espírito Santo. Tem hino que não enche ninguém de Espírito Santo. Mas esse, principalmente, eu sinto.
É o que está escrito em Romanos 11:36, que diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tem esse hino, não tem? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E continua. O que significa dele? Porque dele. Dele significa Deus é o Criador e a origem de todas as coisas. Não existe sem vir dele. Deus é o Criador de tudo. Sem ele, nada que foi feito, está feito. Foi tudo Deus que criou. Está lá em João, 1 João, capítulo 1, versículo 1 ou 2. Tudo foi criado por ele. No princípio era a palavra, o verbo, e tudo foi criado por ele. Depois, por ele, Deus sustenta e mantém o universo funcionando com o seu poder, a onipresença de Deus. Ele fez tudo, o universo, fez cada um de nós, fez cada cidade, ele sustenta e mantém funcionando o universo todinho. Quando você começa a estudar como é que foi feito, como é que o mundo foi feito, tudo no equilíbrio perfeito, com essa, como é que chama? Eu já esqueci o nome. Por que você deixou tirar que a Bíblia cai? Gravidade, não é? Porque aqui tem gravidade. Por que o mundo não sai voando para outro lugar? Porque Deus está controlando tudo. Todo o universo trabalha em sincronia. E a distância de um planeta para outro é tudo calculadinho para que todos permaneçam no seu lugar. É só você estudar um pouquinho a formação do mundo, vai perceber tudo isso aí. Por que o rio Amazonas é grande, não é? 24 horas jogando água para o mar e o mar não enche. Por que quando gela o rio, a parte superior congela tudo, fica duro, passa até carro em cima. Mas no fundo não congela. Por quê? É Deus operando, porque se congelasse tudo, morreriam os peixes. Tá? Então, tudo isso, nós estamos sabendo que Deus sustenta e mantém o universo funcionando com o seu poder. Deus é onipotente. Tá? Para Ele significa o propósito final de tudo que existe é trazer honra e glória ao nosso Pai. Então, quando você começa a cantar esse hino, eu sinto uma alegria tremenda, porque eu tenho certeza que nós estamos adorando a Deus. Nós estamos glorificando ao Criador, e não ao homem, e não a Deus estranho. Então, isso eu sinto uma alegria muito grande quando canto esse hino. Bom, vamos lá. Agora o segundo item. Não extinguir o Espírito Santo. Cuidado para não extinguir o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 19, 5:19 também. Tá? Significado bíblico de extinguir é resistir ou ignorar a direção, os dons e a vontade de Deus na nossa vida. Extinguir é deixa Deus do lado. Eu vou fazer a minha vontade. Aí, com o tempo, uma vez que você recebe o Espírito Santo, você vai esfriando aí. Alguns itens que levam a extinguir o Espírito Santo. Pela desobediência da palavra,
pela falta de orar e de ler a Bíblia, pela falta de comunhão entre os irmãos, pelo pecado contínuo e não confessado. Esses itens fazem com que o Espírito Santo afaste. Vamos entrar em detalhe. Vamos lá. Detalhe de item que faz extinguir o Espírito Santo. Pela desobediência à palavra. Por que pela desobediência à palavra o Espírito Santo extingue, desaparece, some? Deus do Espírito Santo, Deus dá o Espírito Santo aos que obedecem à palavra. Deus dá o Espírito Santo àqueles que obedecem à palavra. Está em Atos 5:32, já falei no começo. Então, quem não obedece à palavra, Deus não dá o Espírito Santo. E se você recebe o Espírito Santo, recebe a palavra, e começa a não ler, não obedecer a palavra, ele vai extinguindo. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. 1 João 2:4. A pessoa diz, eu conheço Deus, conheço isso, conheço a Bíblia, conheço tudo, mas não obedece a tua palavra nem aos seus mandamentos. Anda roubando, mentindo, adulterando, zombando. Esse diz que conhece, mas a Bíblia diz que esse cara é mentiroso. Não conhece. O Espírito Santo não permanece para sempre no mentiroso. O Espírito Santo não permanece para sempre no mentiroso. Ele chama atenção, chama atenção, chama atenção. E a pessoa continua, o Espírito Santo, então, te vira sozinho. E a Bíblia fala uma coisa pesada. Aquele que pecar contra o Filho de Deus tem perdão. Mas aquele que pecar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Tá? Pela falta de orar e de ler a Bíblia, o Espírito Santo vai esfriando quando você não lê e não ora. Por quê? Oração traz comunhão. 1 Tessalonicenses 5:17. Orem continuamente. A oração traz a ligação entre você e Deus Pai. A comunhão entre você e Deus Pai. E nesse meio está o Espírito Santo te ajudando você a orar. E se você deixa de orar, essa comunhão vai sendo cortada. Vai ficando frio. Tá? Ao ponto de o quê? Ao ponto de perder o Espírito Santo. Leitura alimenta o espírito. 1 Timóteo 4:13. Persiste em ler e exortar. Porque leitura da Bíblia é você estar alimentando o espírito. O seu corpo, se não fizer almoço diante de café da manhã, com o tempo definha e quando costuma não comer, morre. Isso eu lembro de uma história dizendo que um camarada começou a ensinar o cavalo dele a não comer. Começou a diminuir a ração. Trabalhava e começou a diminuir a ração. Aí quando chegou, opa, agora eu vou ter um cavalo que trabalha sem comer, então vou ganhar dinheiro. Aí o cavalo, pumba, morreu. Então é isso aí. Leitura alimenta o coração, o leite espiritual puro, está em 1 Pedro 2:22. Quando você lê a Bíblia, você está alimentando o coração. Recebe o leite puro. Porque quando você começa a ouvir daqui, de lá, o leite pode não ser puro. Mas, lendo a palavra, o leite é puro. Outro dia o irmão me fez uma pergunta. Que eu escrevi um texto. O que era mesmo que a pergunta? Você perguntou. Aí eu escrevi um texto e mandei para você. Qual que era a pergunta que um pastor andou pregando aí?
pastor falou assim, eu vi na rádio, se a pessoa batizar, se a pessoa morrer sem batizar, não é salvo. Mas se tiver no último, morrer no hospital, aceitar Jesus, ela é salva. Ah, sim. A pessoa que já foi... Não foi bem essa pergunta, não. Eu não lembro, não, mas eu escrevi um texto e mandei para ele. Foi sobre o medo. Hã? Sobre o medo. O senhor mandou o texto, foi do medo. Mandei. Uhum. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Se você não lê a Bíblia e não entende, vai começar a receber coisas que não tem nada a ver com peixe, contrária à Bíblia, e você vai acreditar. Então é preciso ler a Bíblia, observar a Bíblia. Por isso que eu digo assim, se você não alimenta seu coração com leite puro, a palavra de Deus pura, você cai na enroscada. Sem alimento, o Espírito Santo não permanece. O alimento é leitura da Bíblia, ouvir a palavra e procurar entender. Sem o alimento, e precisa orar também. Tá? Vamos lá. Detalhes ainda. Falta de comunhão com os irmãos na fé vai extinguir o Espírito Santo. Como? 1 João 1,7 diz: mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ó, quão doce e quão suave é os irmãos vivem em união. Uma metáfora. Uma brasa sozinha apaga. Explicar o primeiro texto. Mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros. Se eu não tenho comunhão um com outros, a Bíblia está dizendo o quê? Estamos em Cristo, quem está em Cristo tem comunhão um com o outro. Se não tem comunhão, não está andando com Cristo. Vamos pensar o contrário. Então nós precisamos realmente ter comunhão um com os outros. Se tiver algum problema, conversa, peça perdão um ao outro, coloca união, pede para o Espírito Santo mover as pessoas para limpar todo empecilho. Tá? Mas também a pessoa precisa aprender a não provocar outros também. Tá? Aí, como diz lá, se andarmos na luz, temos comunhão um com o outro. Que está dizendo? Se andarmos, mas se não andar, não tem comunhão com o outro. Isso um dia fica uma brasa sozinha e a tendência é apagar. Outro ponto. Pelo pecado contínuo e não confessado. Se você tem um pecado contínuo, mas se você confessar, Deus perdoa. Até 490 vezes ao dia. Mas se você não confessa, não pede perdão, com o tempo o Espírito Santo fala tchau. Por quê? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Porque o pecado separa o homem de Deus. O que significa separar o homem de Deus? O Espírito Santo saindo fora, o homem fica longe de Deus. Porque quem leva o homem a Deus é o Espírito Santo. E você tira o Espírito Santo, acabou. Então, o Espírito não permanece do pecador que não confessa seus pecados. O Espírito Santo não permanece em qualquer pessoa que não confessa os seus pecados. É por isso que a Bíblia fala, confessai uns aos outros, perdoai uns aos outros, e quando você ora em Pai Nosso, diz, nós perdoamos a quem nos ofendeu.
Então nós precisamos realmente fazer aquilo que a palavra manda.